seu lado e diga: Deus vai falar com você. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Será que você vai conseguir achar? Gênesis capítulo 1, verso 1. Querido, deixa eu dizer algo para vocês. Se você quer ter muito discernimento da Bíblia e quer ver a Bíblia se descortinar, se você quer ver as revelações de Deus se descortinarem na sua vida, tudo vai mudar na sua vida a nível de estudo da palavra, de leitura da palavra, de revelação do reino, se você entender o início. As pessoas investem pouco tempo no início do livro. Ninguém lê um livro de trás para frente. Você nunca vai entender o Apocalipse se não tiver uma boa base do Gênesis. Eu falo isso há mais de 30 anos, quando comecei a entender sobre a palavra de Deus. Logo novo, meu primeiro mentor disse para mim: estude Gênesis e você vai ver descortinar todo o restante na sua vida. Eu tenho falado por onde eu tenho passado sobre isso. Gênesis capítulo 1. Nós vamos estudar um pouco a Bíblia hoje, ok? No princípio criou Deus os céus e a terra. Diga comigo assim: no princípio. Mais forte. Então olhe para mim para você entender o que significa essa palavra no princípio, ou o que o texto está dizendo no princípio. Preste atenção, olhe para cá. Entenda algo. Deus é eterno. Deus é eterno. Nós não somos eternos. Nós seremos eternos. Deus é eterno, nós não, nós seremos. Qual a diferença entre ser e seremos? Quando falamos que Deus é eterno, eu estou dizendo que Deus sempre existiu na eternidade passada, e por mais que você tente entender o que significa a eternidade passada, a nossa mente, como nós temos uma estrutura de início, e Deus não tem a base na sua genética de início, e nós temos, às vezes é difícil, e a única forma da gente conseguir entender isso, é entrar numa compreensão do que eu chamo, ou que se chama de antropomórfica, seja um sentido, ou uma palavra, ou uma concepção antropomórfica, ou seja, eu tento chegar o mais próximo daquilo que é ligado a Deus, ou aquilo que é de Deus, mas como eu sou um ser humano, eu nunca vou conseguir. Por exemplo, você nunca vai entender Deus, nem quando você morrer e for para o céu. Tem gente que acha que quando for para o céu vai entender tudo. Você não vai entender nunca tudo, porque eu digo que você entender tudo, você virou Deus. Nós vamos ser eternamente criaturas. Posso ouvir amém? Então presta atenção, quando eu digo que Deus é eterno, Ele sempre existiu na eternidade, existe no presente e sempre vai existir no futuro. Agora nós não sempre existimos na eternidade, nós tivemos um início, mas seremos eternos, e todo ser humano, ele será eterno, com Deus ou sem Deus, e essa é a pergunta que você tem que definir para a sua vida, se você já tem essa certeza, essa garantia de estar com Deus na eternidade, ou não estar com Deus. Então preste atenção, quando o texto está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, olhe para cá. Então isso nos ajuda a entender que o livro de Gênesis, principalmente o capítulo 1 e 2, não falam de criação, eles falam de recriação. O texto fala de recriação, não de criação. No início, na eternidade passada, que para nós é difícil entendermos isso, porque vivemos numa outra dimensão de tempo, vivemos no Cromos, Deus vive no Kairos, não vou entrar nesse detalhe hoje. No início de todas as coisas, Deus criou todo o universo. Diga comigo, todo o universo. Mais forte. Inclusive, Deus criou a terra e o sistema em volta da terra. No princípio. Verso 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Presta atenção,
no original não é estava sem forma e vazia. No original é ela se torna sem forma e vazia. Ou seja, ela sofre um caos, ela é atingida. Preste atenção, eu só preciso fazer um adendo aqui antes de continuar. Em alguns momentos dessa mensagem, eu vou tomar a liberdade de expressar a vocês algumas crenças, teologias pessoais. Em cada um desses momentos eu vou dizer que é coisa minha, de cabeceira de cama. Você é livre para pensar igual ou não pensar. Isso não vai mudar a nossa base de fé, nem a base de fé dessa igreja, nem a nossa. Amém? Posso ouvir amém? Em todos esses momentos eu vou dizer isso. Presta atenção. No início, todo o universo foi criado. E em algum lugar do universo existe um lugar físico, olha a linguagem que eu vou usar, um planeta chamado céu. É nesse lugar que eu creio, onde está a base de Deus do universo. Aonde Deus habita, Ele e muitos seres que Ele criou. Raciocina comigo e só pense, coisas minhas. Acredito eu que o céu tem uma biodiversidade de vida fantástica e imensa. Se ao recriar a terra, Ele colocou essa biodiversidade de vida aqui dentro da terra, que o homem não conseguiu ainda descobrir tudo que existe aqui. Você tem noção do que é o céu? A Bíblia nos dá muitas pistas sobre isso. A Bíblia diz de vários tipos de seres, serafins, querubins, anjos, níveis de anjos. A Bíblia fala de particularmente, acredito que no céu tem animais. A Bíblia fala sobre o leão, sobre o urso, sobre a águia. A minha filha é bióloga e veterinária, ela é apaixonada quando eu digo isso. Seria encaixotar a Deus não entender que o céu tem uma biodiversidade de vida. O céu é um planeta em algum lugar do universo que, se você tem a teologia de que nós iremos para o céu, você vai conhecê-lo. Se você acha que o céu virá para a terra, talvez você não conheça. Não quero entrar nessa questão teológica, você é livre para ter a posição que você quiser. Nós temos 4 linhas teológicas básicas, mas hoje não é a noite da gente trabalhar nela. E também não vou dizer qual é a que eu penso. Posso ouvir amém? Mas o céu é um lugar geográfico. Diga comigo, o céu é um lugar geográfico. Diga, onde está a base de Deus? Preste atenção. O que aconteceu para que a terra chegasse à condição que ela chegou, apresentada no verso 2? Olha, no princípio, na eternidade passada, Deus criou os céus e a terra, o universo. A palavra é cosmos. A terra, porém, um ponto de bilhões de galáxias, estrelas, que nós não temos como calcular na nossa finita condição. Um dia, esse pequeno planeta chamado Terra é atingido por algo que causa nesse planeta uma disforme, caos. Olhe para cá. Nós vamos encontrar alguns textos na Bíblia que apresentam essa ideia. Olhe para mim. Lembra quando o texto diz que o oleiro pegou o vaso, e o vaso estava disforme, e ele traz forma novamente ao vaso? Diga comigo, amém. Amém? Essa mesma linha de entendimento, preste atenção. A terra foi criada junto com tudo que foi criado no universo por Deus. Ela sofre uma disforme, ou seja, ela perde a originalidade do Criador, porque ela é atingida por algo
que tira ela do estado original do qual o Criador o criou. O que foi isso? Simples. Nesse planeta, nesse lugar geográfico, em algum lugar do universo chamado céu, aonde está a base de Deus, e muitos seres habitam com Deus, houve a chamada grande batalha, aonde um dos seres criados por Deus, chamado Lúcifer, um dos mais altos escalão, se levanta contra Deus. Ele contagia 1/3 de toda a criação de Deus que habitava o planeta, o céu. Ele contagia tudo, aonde nós temos várias bases para isso, mas vou te dar uma base, Apocalipse 12, Apocalipse 12. Mas espera aí, pastor, Apocalipse 12 é o fim. Como que o fim está falando do início? É simples, veja bem, toda pessoa que é arrebatada, que ela sai dessa esfera da terra, quando João é arrebatado ao terceiro céu, ele sai do cromos, ele entra no kairos, no tempo de Deus. Então o tempo de Deus não existe passado, presente nem futuro. Então quando ele entra, ele vê tudo. Irmãos, presta atenção, isso é uma viagem, é quase que uma viagem de Crônica de Nárnia de Arão. Então olhe para mim, você precisa entrar nessa viagem comigo. Você não precisa nem acreditar, só vai pensar em casa. Olhe para cá. Quando João, na ilha de Patmos, arrebatado, entra no tempo kairos, no terceiro céu, ele consegue ver tudo em 3 dimensões, passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ou seja, quando no Apocalipse 2 eu vi o dragão caindo, a antiga serpente, arrastando com ele 1/3 na sua cauda, 1/3 dos seres, está falando exatamente da queda de Lúcifer, com 1/3 de todos os seres criados, porque houve uma rebelião. Satanás se levanta contra Deus, Deus resiste a ele, ele é expurgado do céu, ele e 1/3 de todos os seres criados. Tem tantos detalhes aqui que eu tinha que passar uma semana com vocês. Agora preste atenção, usa a cabeça. Quando Satanás cai, ele é expurgado, retirado, mandado embora desse lugar chamado céu, desse lugar geográfico. Ele, 1/3 de todos que foram atingidos, ele tem que, mesmo sendo espírito, ele tem que ir para algum lugar do universo. Ele caiu aonde? Alguém me fale? Pode ser mais forte? Ele cai na terra. Aliás, abra as 2 mãos e olhe para cá, como que recebendo da parte de Deus. Abra as mãos e olhe para mim, por favor. Deixa eu te dar a maior mensagem que você podia ouvir na sua vida, porque se você não tiver essa mensagem clara, você não tem sentido da sua existência. Nós só habitamos a terra porque esse desgraçado caiu aqui, e a nossa missão é: Deus nos pôs aqui para acabar com as obras dele. É a única razão, presta atenção. Vou conjecturar, mas é assim que eu creio. Você só pode refletir sobre isso. É assim que eu creio. Por que nós não habitamos Marte, Plutão, Saturno? Aí você diz, não tem como ter possibilidade de vida em Saturno. É simples, 2 coisas fáceis de você entender. Se Satanás tivesse caído na Lua, Deus tinha repaginado a Lua e preparado a Lua com condições de nós habitarmos lá. Ou ele tinha nos criado com condições de morar naquele lugar. É simples. Se ele nos criou com uma condição de morar nesse lugar, com essa condição, ou ele tinha preparado a Lua para morarmos, recriado, quem pode dizer amém? Ou ele tinha nos criado como seres com condições de sobrevivência naquele lugar. Está claro? Amém ou não? Amém. Não precisa acreditar, só entendeu? Amém ou não? Amém. Então diga comigo assim: Satanás, mais forte, caiu a terra, ele e 1/3 dos seres criados que habitavam o céu. Olhe para cá, quando Satanás cai, a terra, ela sofre um caos. Agora escute, não só a terra, mas todo o sistema em volta da terra. Por isso que quando Deus recria a terra, Ele não recria só a terra, planeta, Ele recria todo o sistema em volta dela. Por isso Ele refaz sol e lua, ou cria sol e lua, ou repõe sol e lua. A gente podia entrar aqui em muito diálogo sobre isso, mas ele repagina não só a terra, mas repagina todo o sistema em volta da terra. Agora presta atenção,
Olha o verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo perfeito. Princípio, eternidade passada. A terra, porém, se torna, palavra caos, se torna sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Para quê? Para ver o que tinha acontecido com a queda de Lúcifer. Então, a partir do verso 2, do verso 3, Deus começa a recriar a terra. Qual o propósito de Deus? Olhe para cá. O propósito de Deus é: vou recriar a terra, porque eu não posso deixar, mesmo que seja um ponto no meio do universo, eu não posso deixar esse planeta que eu criei como base de Lúcifer e ele reinar naquele lugar. Então olha a ideia, porque olha para cá. Você precisa ter agora, precisa fazer um exercício. Você precisa desconectar a tua mente democrática e trazer para você um entendimento de monarquia, porque a Bíblia fala de monarquia, não de democracia. Democracia vem dos gregos, Sóstenes. Aliás, esse povo nos governa até hoje. Só que a forma de Deus agir é monarquia. Então você precisa ter um pensamento monárquico para entender com mais clareza o que eu vou te explicar. O que Deus faz? Ele se levanta contra mim no céu, é expurgado daqui, cai num espaço físico do universo, chamado terra, ele habita e deseja ser o príncipe ou o rei daquele lugar. Então olha a mente de Deus: vou repaginar o lugar, vou criar mais um ser, de muitos que eu já criei, só que esse diferente, esse eu vou criar a minha imagem e semelhança, vou colocá-lo naquele lugar, ele vai se multiplicar e encher aquele lugar, e ele vai tomar aquele lugar que foi invadido por esse desgraçado, vai derrubá-lo como os meus mensageiros, e eu vou estabelecer o meu reino. Sabe o que é isso? Visão de colônia. Ou seja, olha como vai descortinar na sua cabeça agora muitos versículos bíblicos. Olha como vai descortinar, talvez como nunca. Por isso que ele diz que nós não somos desse mundo, somos embaixadores de um outro reino. Por isso ele diz: vocês são embaixadores, não são dessa terra, vocês foram colocados aí por mim. Levante as duas mãos o mais alto que você pode. Diga comigo assim: eu não sou dessa terra, eu sou um colono enviado do reino dos céus para habitar essa terra e tomar a terra das mãos de Satanás. Diga: eu sou um colono do reino dos céus nessa terra. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Posso ouvir um amém? Então presta atenção, olhe para cá. Então Deus, olha a ideia, eu vou voltar para a gente trabalhar isso, porque tem, cada pontinho desse tem detalhes. Eu estou correndo por causa do tempo. Então Deus tem uma ideia mirabolante, olhe para cá, ele tem uma ideia. Vou criar mais um ser, só que esse diferente, a minha imagem e semelhança, vou colocá-lo na terra, com poder de multiplicação, preste atenção. Nenhum outro ser criado por Deus se multiplica. Só o homem, o ser humano. Todos os outros seres não se multiplicam. Eles podem ser criados por Deus, mas não existe nenhuma margem para se entender que se há multiplicação. Inclusive, é rápido. Você percebe que ao passar dos anos, tem menos ação de incorporação de Satanás. A estratégia de Satanás hoje é outra, para pegar as pessoas. Quanto mais o tempo passa, mais cresce as pessoas que têm Deus, menos você vê incorporações. Por quê? Presta atenção. A mesma quantidade de demônios ou de seres caídos que caiu é o mesmo com Lúcifer até hoje. Só que a população do planeta está em 2,7 quase. É mais gente para cada vez menos demônio para incorporar. É uma questão matemática. Agora escute, olhe para cá. Diga assim: Deus cria. Diga: Satanás não cria. Então ele está com a mesma quantidade. Fala amém, pelo amor de Deus. Olhe para cá. Só que Deus
já recompôs tudo que ficou faltando lá. Então olhe para cá. Eu vou criar um ser à minha imagem e semelhança, eles vão se reproduzir, eles vão invadir a terra e vão tomar a terra de Satanás. Esse é o plano de Deus para nós, os seres humanos. Então, do verso 3 em diante, o que você vai ver, preste atenção, não é criação, é recriação. Diga comigo assim, recriação. Diga, Deus está recriando a terra que sofreu um caos e deixou de estar da forma original de Deus. Ó, então Deus está fazendo de volta com a terra, quando recria, ela volta a ser algo que realmente é totalmente feita por Ele. Até o verso 26, nós vemos a criação de muitas coisas, de todos os animais, de tudo. Nós vamos pular isso, outro dia nós falamos sobre isso. Verso 26, eu preciso que você acompanhe comigo, verso 26. No verso 26, então, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Verso 28, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Olha o propósito que eu te disse: enchei a terra, ou seja, coloniza a terra. Enchei a terra e multiplicai, enchei a terra e dominai sobre todos os peixes, as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho, preste atenção no 9, que eu vou descortinar algo muito interessante para você. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dão frutos que há semente, e isso vos será para mantimento. Olhe para mim, olhe para cá. Deus cria o homem, amém? Olha que coisa interessante, olhe para cá. Ele cria o homem, ele planta todas as árvores que têm sementes, árvores que dão frutos, e ele diz: todas essas árvores que eu plantei, elas vão dar frutos. E o alimento de vocês, ou seja, preste atenção, Deus cria o homem, esse ser chamado homem, diferente dos outros seres que caíram, que Deus criou, porque são espíritos, porque Satanás e todos os outros são espíritos. Mas o homem, ele cria um outro tipo de ser que tem corpo físico, que é espírito, preste atenção, que é espírito, que possui uma alma e habita num corpo. Nunca mais diga: eu sou corpo, alma e espírito. Está errado. Você não é corpo, alma e espírito. Você é espírito, possui uma alma e habita num corpo. Essa é a ordem correta. Então Deus cria um ser, chamado ser humano, que é espírito, que possui uma alma e habita num corpo. Então, diferente de todos os outros seres, Satanás e todos os seres caídos que caiu com ele, que só são espíritos que habitam a terra, ele cria um ser agora diferente com corpo. Como esse ser tem corpo, ele tem que se alimentar para que esse corpo se sustente. Então, qual foi a estratégia de Deus? O homem se alimentaria de todos os frutos das árvores. Olhe para mim, porque eu estou te dando a chave dessa mensagem. Eu estou te dando o segredo do fim dessa mensagem. Deus plantou árvores que davam frutos, e os frutos dessas árvores, Deus designou que seria o alimento, ou seja, o elemento de sustentabilidade para a sobrevivência física do homem. Então presta atenção, antes da queda, não havia cadeia alimentar. O homem não comia carne. O estilo de vida, não estou fazendo apologia porque não sou, mas o estilo de vida era vegetariano. O homem não comia carne, não comia animais. Olha o verso 30, olha o verso 30 comigo.
E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez Deus. Olhe para cá, olha como funcionava antes da queda. O ser humano comeria dos frutos das árvores. Quem me entendeu, diga amém. E todos os animais, aves e todos os outros seres comeriam a grama, a relva do campo. Então presta atenção. Não havia inimizade entre o homem e os animais. E nem entre os animais e os animais. Não havia inimizade entre o leão e o coelho. Porque tanto o leão como o coelho não havia cadeia alimentar. Todos eles comiam da grama. E os homens comiam dos frutos das árvores. Essa era a forma de sustentabilidade. Os homens comiam do fruto das árvores, e todas as outras espécies de animais comeriam da relva, da grama do campo. Por isso não havia inimizade entre eles, a harmonia era perfeita. Cadeia alimentar, animal comendo animal, ser humano comendo animal, é pós-queda. É na sua Bíblia, talvez você nunca viu. Verso 31. Tudo que Deus fizera, eis que era muito bom. Houve tarde de manhã. Tem tanto detalhe aqui, mas eu não quero parar. Vai comigo para o capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso 9. Do solo fez Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, dele se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava Pison, que era rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra era bom, também se encontraram ali bidélio e pedra de ônix. O segundo chamava-se Gion, que circunda a terra de Cuge. E o terceiro, o Tigre, que é o que corre para o oriente da Síria. E o quarto, o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Presta atenção. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Olhe para cá. Eu preciso correr por causa do nosso tempo. Olhe para mim. Deus coloca o homem e a mulher no jardim do Éden. A gente podia falar tanto do jardim do Éden. Poderíamos falar dos 4 rios. Eu tenho uma mensagem que fala as 4 vertentes do Éden. Porque nas 4 vertentes do Éden, nós encontramos as 4 economias que governam e são a base do mundo econômico hoje. Um dia eu venho ministrar sobre vocês, é uma loucura, estou escrevendo sobre isso. As 4 vertentes do Éden. Deus olha para a terra, preste atenção, é a minha forma de pensar. Por que o jardim do Éden foi feito exatamente nessa região, que é a região da Macedônia? Pastor, como que o senhor sabe que é a região da Macedônia, se o Éden não existe mais e ninguém mais achou o jardim do Éden? Vou te tirar algumas dúvidas, é assim que eu penso. Olhe para cá. Por que a região da Macedônia? Porque a geografia que nos é apresentada aqui é que esse lugar está cercado por 4 rios. Hoje, não existem os 4 rios, só existem 2. O Tigre e o Eufrates. O Gion e o Pison não existem mais. Deixa eu te explicar por quê. Presta atenção. Todos os mapas arqueológicos, que são poucos, antes do dilúvio, raciocina. Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés, os 5 primeiros, os Pentateucos. Moisés é pós-dilúvio ou antes-dilúvio? Pós-dilúvio. Então raciocina, você tem que usar a cabeça. Moisés está escrevendo algo depois de uma geografia ter sido totalmente mudada. Quando você pega alguns mapas arqueológicos do mundo antigo, antes dilúvio, você encontra os 4 rios que exatamente estão cercando a Macedônia. Pós-dilúvio, você só encontra 2 rios. O Gion e o Pison desaparecem, que eram os menores. Por quê? Isso é provado cientificamente. Porque pós um dilúvio ou uma situação
climática ou a catástrofe que aconteceu de um dilúvio, é normal uma mudança de geografia. Então, os arqueólogos mais concretos, eles definem que houve uma mudança por causa do dilúvio. Porém, o lugar onde foi feito o jardim é exatamente no centro da Macedônia. E Deus colocou o nome daquele lugar, Jardim do Éden. Inclusive até hoje esse lugar é maravilhoso. Agora presta atenção. Perguntas que eu faço. Por que foi lá? Minha opinião de cabeceira de cama. Por que Deus não começou pelo Brasil? Pela América do Norte? Porque quando Lúcifer caiu no planeta Terra, e aí vai responder talvez você, por que Jerusalém? Por que o Oriente? Porque para mim, quando Lúcifer caiu no planeta Terra, é lá que ele fez a base. Então Deus foi para lá e fez a base para catar ele lá. Opinião pessoal. Alguém está me entendendo? Diga amém. Então ele vai, porque se Satanás tivesse caído na terra e tivesse feito a sua base aqui na América do Sul, tudo tinha começado aqui. Opinião de cabeceira de cama minha. Irmãos, assim, você não precisa acreditar igual eu, só respeite. Eu estou terminando de ler a Bíblia pelas 66 vezes. Então olha para cá. Então Deus vai e cria o jardim, coloca o homem dentro do jardim. Aqui a gente pode tirar muita coisa. Por exemplo, não foi o homem e nem foi nos últimos tempos que se nasceu o condomínio fechado. Quem inventou o condomínio fechado foi Deus. Quem quer morar num condomínio fechado, levanta as duas mãos, Deus vai aceitar. Levanta as duas mãos, diga, eu recebo um condomínio fechado na minha vida. Não tenha medo de morar em condomínio fechado. O primeiro era tão bom que só tinha uma casa. Era o condomínio Jardim do Éden. Quem pode dizer glória a Deus? Sistema de segurança, tinha pomar, tinha tudo. Pensa, era o condomínio fechado. Beleza? É tipo outdoor. As pessoas acham que outdoor é a coisa do nosso século agora. Você já vai ver lá em Abacuque dizendo, escreva numa placa para que possa ver até quem passa correndo. Outdoor já nasceu lá atrás. Bora para cá. Quem está comigo, diga amém. Então Deus vem, coloca, vou entrar agora, porque eu quero ser rápido por causa do tempo. Deus coloca o homem e a mulher no jardim. Quem está comigo, diga amém. Eu vou fazer uma ajuda aqui para você entender, presta atenção. Imagine que todo esse templo é o Éden. Diga assim, esse lugar todo é o Éden. Amém? Imagine então que esse palco é o jardim do Éden. Então, no meio do Éden, porque a Bíblia diz que no meio do Éden, Deus vem e planta um jardim. Ele faz a casa onde ia morar Adão e Eva. Deus os coloca nesse lugar, presta atenção no que eu vou te falar. E Deus planta nesse lugar todas as espécies de árvores frutíferas. Todas. Isso aqui é uma árvore. Isso aqui é o que, gente? Mais forte, pelo amor de Deus. Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Tudo isso aqui é árvore. Diga assim, tudo é árvores. Isso aqui é o que? Fala. Árvore. Todas as árvores têm. Mais forte, todas as árvores têm. Mais uma vez, todas as árvores têm. Deus designou que o homem iria sobreviver de se alimentar presta atenção. O homem plantou alguma dessas árvores? Sim ou não? Quem plantou? Quem? Deus era 100% provedor do homem. O homem era 100% provido por Deus. Olhe para cá. Olha a ligação que eu vou fazer com você. Todos os seres, de todos os tipos de biodiversidade, de vida no céu, nesse lugar chamado céu, em algum lugar do universo,
todos os seres que habitam o céu são 100% providos por Deus. Deus é 100% provedor de todos. Preste atenção. Um deles, de mais alto escalão, que um dia a gente vai falar sobre ele, chamado Lúcifer, querubim ungido, sinete da perfeição, o iluminado, depois da queda, o dragão, a antiga serpente, o acusador. Esse ser contamina 1/3 dos seres que estavam no céu. E tanto ele, Lúcifer, como todos os outros que foram contaminados por ele para se levantar contra Deus, eram também 100% providos por Deus. Quando ele se levanta contra Deus no céu, ele é expurgado do céu, e que ele cai na terra, preste atenção nisso, que ele cai na terra, ele passa a ser 100% desprovido de Deus. Ele e todos que caíram com ele entram na condição de se tornarem 100% provedor deles mesmos e 100% desprovido de Deus. Pelo amor de Deus, olhe para cá. Deixa eu te ajudar a entender tanto Satanás como o inferno. Vou te dar uma visão de Satanás e do inferno que talvez vai te ajudar a entender um pouco sobre isso. Olhe para cá. Satanás é um ser 100% ausente de Deus. Satanás é um ser 100% desprovido de Deus. O inferno é um lugar 100% ausente de Deus e 100% desprovido de Deus. Quando Satanás cai com 1/3 dos anjos do céu, no céu ele era 100% provido por Deus. Quando ele cai aqui na terra, rebelado contra Deus, ele se torna 100% desprovido de Deus. Preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Deus pega Adão e Eva e coloca no jardim do Éden. Olhe para mim, por favor. Escute. O Éden é uma extensão do céu. O Éden, vou tentar te ajudar, olhe para cá. O Éden é a embaixada do céu na terra. Mesmo Adão e Eva estando na terra, dentro do Éden, eles estavam dentro de um solo celestial. É visão de embaixada, de reino. Você vai até o consulado americano aqui, lá dentro você está pisando em território americano. Quem está comigo, diga amém. Está entendendo? Diga amém. Então presta atenção. Dentro do Éden, Adão e Eva eram 100% providos por Deus, e a lei que os regia, e tudo que estava sobre ele era a lei do céu. O Éden era uma extensão do céu. E dessa base, o propósito de Deus era que se estendesse sobre toda a terra e desfazesse as obras de Satanás. Então olha para cá. Dentro do Éden, Adão e Eva eram 100% providos por Deus. Eles não plantaram uma árvore. Tudo que tinha lá dentro, Deus tinha dado. Deus era 100% provedor deles, e eles eram 100% dependentes de Deus. Olhe para cá. Estão os dois lá dentro. Quem aparece? Lúcifer. Como? Incorporado numa cobra, numa serpente. Por quê, pastor? Simples. Porque isso é lei no mundo espiritual. Todo ser espiritual só tem legalidade na terra se tiver incorporado num corpo. Nenhum ser espiritual tem legalidade de ação na terra sem estar num corpo. É por isso que quando você vai no centro de Umbanda, é por isso que os demônios querem habitar um corpo, é por isso que quando Jesus repreende os demônios do Gadareno, eles pedem para entrar num porco, porque todo espírito precisa de um corpo. Presta atenção.
Isso é tão verdade que até Deus e o Espírito Santo, que é Espírito, precisa de um corpo para habitar. Por isso Deus precisa de nós. Sem saber o que eu ia ministrar, olha o que o Ricardo preparou no início. Deus é poderoso, mas Ele precisa de alguém, de um corpo para fazer. Quem aqui é corpo, que é templo do Espírito Santo? Dê o melhor aplauso e brado de vitória ao Senhor, melhor que você pode. Se o Espírito está dentro de você, diga: o Espírito habita em mim. Quantos podem bradar de vitórias? Então preste atenção, como Satanás é espírito, olhe para cá, ele incorpora numa serpente e vem em direção ao jardim. Adão está lá perto do pé de pitanga, comendo umas pitangas, curtindo. Eva está lá no meio do jardim, de frente da árvore, que tem um fruto, que de todos, preste atenção, de todas as árvores que têm frutos, essa era a única que não podia comer, porque no dia em que comer, morreria. Então Eva está lá. A Bíblia não nos dá o tempo, se foram 100 anos, 1000 anos, a Bíblia não tem tempo. Mas um dia, ela está lá perto dessa árvore, que tem um fruto que não pode se comer. Quem aparece? Satanás incorporado numa serpente. Ele chega para Eva e diz: olá Eva, tudo bem? Ela diz: olá, presta atenção. Por que a minha teoria? Porque a minha teoria que Adão e Eva se comunicavam e conversavam com os animais. Minha teoria. Você não percebe na Bíblia nenhuma expressão de estranheza dela de falar com o animal. Acho, na minha crença particular, que eles se comunicavam. Quem me entendeu, diga amém. Não é concordou, quem me entendeu, diga amém. Ela conversa com a cobra que está incorporada por Satanás. Satanás vem e diz: olá Eva, tudo bem? Eu sou: olá, tudo bem? Eva, diga uma coisa, eu tenho observado vocês há tanto tempo. Por que vocês comem de todos os frutos das árvores, mas você não come desse fruto dessa árvore que você está em frente dela? Ela diz: eu não posso comer. Existe um princípio, preste atenção na palavra. Existe um princípio, uma regra, uma lei, uma ordenança, uma direção dada pelo Criador, de que eu e meu esposo podemos comer de todos os frutos de todas as árvores, mas a única que nós não podemos comer é dessa. Então Satanás olha para ela e diz: mas por que você não pode comer? Ela diz: porque ele disse que no dia, preste atenção nisso, porque Deus disse que no dia em que nós comer, nós morreremos. Preste atenção no que Satanás faz. Satanás induz Eva a cair no mesmo erro dele, para que Adão e Eva se tornem na mesma condição dele. Ele olha para ela e diz, Satanás diz para Eva: Eva, Deus mentiu para você. Não é verdade o que ele diz. Na verdade, se você comer do fruto, você não morre. Se você comer do fruto, Eva, você se torna igual a ele. Preste atenção no que eu vou te revelar agora. Eva não caiu porque comeu o fruto. Eva não caiu porque comeu o fruto, como a maioria de vocês pensam. Eva, Cleiton, não caiu porque comeu fruto, ela comeu fruto caída. Ela não caiu porque comeu fruto, ela comeu fruto caída.
ela come o fruto porque ela deseja ser igual a Deus. O mesmo pecado do desgraçado que quis ser igual a Deus. Quando ele quis ser igual a Deus, ele perdeu o que tinha, teve que sair, se tornar provedor de si mesmo e perdeu o céu. Como o Éden é a representação do céu na terra, ele induz ela a sair do lugar da provisão de Deus e se tornar, e induz os dois a se tornarem provedores de si mesmo, como ele se tornou provedor de si mesmo. Ela come do fruto, chama o marido, opinião de cabeceira de cama, não precisa pensar igual eu não. Ela conta para Adão, na minha opinião, se Adão tivesse ouvido ela falando aquilo, disse: ficou louca? Você fez o que Deus disse para não fazer? Problema seu, eu não entro nisso. Opinião de cabeceira de cama, Deus tinha feito outra Eva. Aliás, tirou só uma costela, tinha um monte de costela para fazer outra. Mas ele deseja o mesmo que ela. Quando ela diz: se nós comemos, nos tornaremos igual a Deus. Ele diz: também quero ser igual a Deus. Você comeu? Comi, então também quero. Comem os dois. O que acontece com os dois? Os dois caem. O que acontece? Deus vem, visita os dois. Você vai ver aí 4 destinos estabelecidos, porque foram 4 envolvidos. Deus pega a serpente, cabeceira de cama minha. Deus olha para a serpente e diz: você vai pagar o que você fez. Cabeceira de cama, você não precisa pensar igual. Os animais tinham livre-arbítrio antes da queda, porque Deus não seria um juiz que julgaria a cobra se ela não tivesse livre-arbítrio. Ela permitiu que Satanás entrasse. Opinião minha. Deus olha para ela e diz assim: você vai passar a rastejar o resto da sua vida e porém inimizade entre você e a mulher. Primeiro julgamento do primeiro que foi atingido. Olha para Satanás e diz: e você, Satanás? Deus é soberano até enquanto fala, até enquanto decreta. Quando ele fala e decreta algo, ele se torna sujeito ao que ele fala. Ele não pode quebrar a si mesmo. Presta atenção. Deus não tinha como resolver aquilo naquela hora. Por que o senhor fala isso, pastor? Olhe para cá. As duas criações, Adão e Eva, estão caídos. O reino animal está contaminado através da cobra. Deus é espírito. Do mesmo jeito que Satanás precisou entrar para agir, como Deus é espírito, ele conhece a lei dele. Então ele olha para Satanás e diz assim: um dia, Satanás, eu lá na frente vou incorporar, vou entrar numa mulher semelhante a essa, vou nascer e vou pisar a sua cabeça, desgraçado. Preste atenção, anos lá na frente, Maria, virgem, sem nunca ter tido uma relação sexual, fica grávida do Espírito Santo. Preste atenção. Por que não podia ter havido uma relação sexual e Jesus ter sido fecundado? Porque numa relação sexual há mistura de sangue. Agora presta atenção, eu vou te ensinar ciência. Quando uma mulher fica grávida, durante 9 meses, a criança que está dentro dela se alimenta e se mistura de tudo que a mulher tem. A única coisa que não se mistura da mulher à criança gerada é o sangue. Isso é ciência. Por isso Maria fica grávida, Jesus cresce, nasce sem que o sangue de Maria, contaminado como ser humano, se misture ao sangue. Por isso ele é chamado o segundo Adão. Ele nasce como o primeiro, sem o sangue contaminado. Quem pode bradar de vitórias e aplaudir ao Senhor?
pode ser mais forte com assovios, brados de vitória. Diga comigo assim: o segundo Adão, Jesus nasce, morre, sangue puro, derrama o sangue na terra maldita, desce ao inferno e se cumpre a profecia liberada no Éden. Ele pisa a cabeça do diabo e tira as chaves do inferno. Olha para cá, indo para o fim. Dá sentença ao animal, dá sentença a Satanás. Olha para Adão e Eva e diz: infelizmente, vocês dois não podem mais ficar no meu jardim. Presta atenção, não vou conseguir falar disso hoje. O jardim do Éden não era só um lugar físico. Presta atenção, você precisa entender isso. Isso é uma revelação. O Éden era mais do que um lugar físico. O Éden, estar no Éden, era um estado de condição e de relação entre o homem e Deus, aonde o homem era 100% provido por Deus e tinha 100%, presta atenção, é quase como uma crônica, mas acredite, era como se houvesse um túnel que ligava o céu ao Éden. Deus descia todos os dias na virada. Era como se houvesse um portal. Deus pega Adão e Eva e diz: vocês dois infelizmente estão fora do meu jardim. E tira Adão e Eva de dentro do jardim. A Bíblia diz que ele coloca um querubim na entrada do caminho que leva ao jardim. Na entrada do caminho que leva ao jardim, com uma espada em movimento, fumegante, uma espada em movimento. Presta atenção, ó, detalhes. Porque ele coloca um querubim? Porque ninguém mais podia entrar naquele jardim. Por que ele faz questão de dizer, a Bíblia diz que ele coloca um querubim? Porque Satanás era querubim. Opinião de cabeceira de cama. Provavelmente Satanás teve condições de entrar no Éden, porque não era um querubim que guardava. E como Satanás é querubim e Deus e o mundo espiritual tem hierarquia, Deus agora coloca um ser na mesma patente de Lúcifer e diz: aqui você não entra mais, eu tenho a mesma autoridade que você, eu te freio. Tira Adão e Eva para fora do jardim, olha para os dois e diz: vocês quebraram uma regra, comeram do fruto que não era para comer, então agora vocês estão na mesma condição de Lúcifer e todos os seres caídos. Vocês se tornam provedor de vocês mesmos. Se vira. Olha para Adão e diz: você quer comer e viver para sustentar seu corpo? Vai plantar. Lá não tinha espinho, lá estava tudo certo. Aqui você vai ter que trabalhar com abrolho, com espinho, vai ter suor. Aqui, se você quiser sobreviver, você vai ter que ser provedor de você mesmo. Você está na mesma condição de Satanás, está fora do lugar da minha provisão total. Olha para a mulher e diz: você agora passa a ser sujeito ao seu marido, vem tudo, dores de parto, menstruação, tudo. Vocês agora estão fora do meu jardim, preste atenção. Estou indo para o fim, olha para cá. Raciocina comigo. Olhe para cá. O que os frutos lá do jardim representavam? Elemento de sustentabilidade. Diga comigo assim, bem forte, toda a igreja, bem forte. Diga assim: os frutos das árvores era o elemento
para sustentabilidade, provisão do homem. Preste atenção. Qual é o elemento hoje de provisão do homem? Dinheiro. Se você quiser comprar fruta, você tem que ter, por favor, mais forte. Se você quiser comprar carne, você precisa de, para você comprar o calçado que você está, você precisa de, para pôr gasolina no carro, você precisa de, para pagar a luz da sua casa, você precisa de, para ir no supermercado, você precisa de, para comprar roupa, você precisa de. Qual é o elemento de provisão do homem hoje? Presta atenção. Desde o Éden, o que isso aqui significa? Deus já tinha estabelecido que uma parte do elemento de sustentabilidade não pode se comer, tem que ficar para Ele. O que hoje entregamos como dízimos, primícias e ofertas, presta atenção na revelação que eu vou te dar agora. Antes de Deus criar o homem, Ele cria o elemento de entrega. Antes de Deus criar o homem, Ele criou o dízimo, a primícia e a oferta. Antes mesmo de Deus criar o homem, Ele já tinha estabelecido que um percentual do que é elemento de sustentabilidade não se come, é dele. Dízimo não nasceu em Abraão, dízimo não nasceu, primícia não nasceu com Caim e Abel. Dízimo, primícia nasceu antes do ser humano ser criado, porque aqueles frutos das árvores significavam o elemento de sustentabilidade. Para você viver hoje, você precisa de um elemento de sustentabilidade chamado dinheiro. Preste atenção. E eu vou terminar com isso. Olhe para cá. Quando você recebe seu salário e come todo o seu salário e não separa oferta, dízimos e primícias, desculpa, você está se tornando a semelhança de Lúcifer. Não preciso de ter Deus como meu provedor, eu sou provedor de mim mesmo. Não preciso de estar no Éden, no lugar da provisão, eu sou provedor de mim mesmo. Mas todas as vezes que você recebe seu salário, você separa os dízimos, as ofertas e as primícias, e você traz, entrega a casa de Deus, você está dizendo: eu não sou como Lúcifer, eu preciso ter Deus como meu provedor. Olha o que eu vou abrir os seus olhos agora, olhe para mim. Trazei, Malaquias, trazei todos os dízimos à minha casa, para que haja provisão. Quando você recebe o seu ganho, gasta tudo, não dizima, não oferta, não primicia, você está dizendo: eu sou exatamente como Lúcifer, eu não preciso de Deus, eu sou provedor de mim mesmo. Você está fazendo exatamente o que Adão e Eva fez: eu quero ser igual a ele, se tornaram provedores de si mesmo. Mas quando você recebe, porque eu e você somos todos Adões e Evas caídos, mas um dia, quando você recebeu o segundo Adão como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te dá uma chance para voltar de novo para o lugar da provisão. E Ele diz: eu quero ser provedor de você. Me deixa ser provedor da sua vida. Antes de Moisés escrever lei, antes de você nascer, antes do primeiro ser humano nascer, Deus já tinha estabelecido que uma parte do que significa elemento de sustentabilidade não se comia, pertencia a Deus.
Vai ser forte o que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Vai ser forte, mas eu vou falar. Eu tenho que falar, Deus me chamou para isso. Esse é meu ministério. Estou terminando com isso. Você pode continuar entrando por aquela porta e passar os próximos 5, 10, 15, 20 anos crente, membro dessa igreja. Acredito eu, como na maioria das igrejas, nunca ninguém vai te proibir de entrar por aquela porta, porque você não dá o dízimo. Você pode passar o resto dos seus 10, 15, 20 anos sendo crente, ou aqui ou em outra igreja, não sendo dizimista, vai sentar, vai ouvir a palavra como está ouvindo, porque talvez você está sentado aqui, você não dizima, você não primicia, e você é muito fraco de oferta. E você pode passar o resto dos seus anos da vida sem ser dizimista aqui. Você nunca será proibido de estar aqui. Só tem um detalhe, desculpa, eu vou te falar algo. Tenha pelo menos tenha a atitude de caráter de nunca mais pedir para Deus fazer nada para você. Porque se você está roubando nos dízimos, ofertas e primícias, você quebrou uma regra e você se tornou provedor de você mesmo. Então não peça para Ele ser provedor se você não tem coragem de entregar o que tem que ser entregue. Desculpa, vou falar. Você está orando, fazendo campanha e jejuando pela sua vida financeira, mas você não dizima, você não está jejuando, você está passando fome. Porque a única coisa que quebra infidelidade é fidelidade. Jejum não quebra infidelidade. Desculpa. Você pode continuar não dizimando. Você vai ser membro dessa igreja, e acredito até que se você procurar os pastores para um aconselhamento, eles vão fazer. Só faz um favor, não peça mais nada para Deus, porque você nem autoridade e autorização tem para isso. Sabe por quê? Porque você está quebrando um princípio. Quando Adão e Eva quebrou o princípio de comer a parte que não é para comer, do elemento de sustentabilidade, eles foram tirados do lugar da provisão. Eles passaram a ser provedores de si mesmo. Quando você não é fiel a Deus, você se torna provedor de si mesmo. Desculpe. E se o sermão foi pesado, acredite, ele vai ficar na sua cabeça. Você talvez até vai sonhar comigo, mas você vai ficar com isso na sua cabeça. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça e não saia do seu lugar. Fecha os seus olhos, curve a sua cabeça e, por respeito à palavra, não saia do seu lugar. Deus, dentro do tempo que me foi dado, eu dei o melhor nessa noite. E eu te peço nesse momento, visita os teus filhos. Visita os teus filhos nesse lugar. Talvez, Deus, talvez essa tenha sido uma das palavras mais reveladoras para a vida de alguns aqui, sobre o que significa finanças. Finanças, dinheiro, é hoje o elemento da nossa sustentabilidade. Desde o Éden, Deus designou como princípio. Antes mesmo de criar o homem, Ele criou o elemento de sustentabilidade do homem. E quando Ele criou o elemento de sustentabilidade do homem, por amor ao homem, Ele criou um princípio, uma regra, parte do que é elemento de sustentabilidade. O homem não pode pôr a mão e nem tocar, porque no dia em que tocar, quebra uma regra. Querido, quando você recebe seu salário e você entrega os dízimos, ofertas e primícias, você está dizendo: eu não sou como Lúcifer, eu não quero ser como Adão e Eva que caíram, eu sou como Jesus, sou como Abraão, sou como Abel.
Mas quando você recebe seu salário, fecha seus negócios, e você não dizima, oferta e primicia, você está se tornando a semelhança de Lúcifer e Adão e Eva caídos. E você está declarando para você mesmo que você se torna provedor de você mesmo. Só tem uma forma de você ter essa parceria, de ter Deus como provedor junto com você, sendo fiel a Ele, não comendo da parte do elemento de provisão de sustentabilidade que pertence à casa de Deus. Se você está aqui até hoje, você nunca foi um dizimista fiel, talvez de verdade nunca entendeu isso direito, preconceitos, dificuldades, talvez você venha de uma estrutura agarrado no dinheiro, preso, veio talvez frustrado de algum lugar que te machucou nessa área, já foi roubado, decepcionado. Mas deixa eu dizer para você, Deus quer ser seu provedor, querido. Mas a única forma de Deus ser seu provedor é se você não tocar naquilo que pertence à casa dele. Trazei todos os dízimos à minha casa, e as primícias me honrai com ofertas de honra, e verei se eu não vou suprir vocês, abrir as janelas dos céus e te abençoar. Não faça um caminho solo. Quem decidiu fazer um caminho solo até hoje é Lúcifer, e esse desgraçado está condenado. Você não precisa fazer um caminho solo. Você pode ter Deus como seu provedor. O céu, espaço físico na Macedônia, foi desaparecido. Mas o céu, o jardim espiritual, esse lugar, essa posição do jardim de Deus continua aberto para os filhos de Deus. Seja fiel ao Senhor para ter acesso a esse lugar da provisão, e o Senhor será seu provedor. Com seus olhos fechados, eu quero te desafiar algo nessa noite. É a primeira vez que eu faço isso aqui. Eu já estou aqui há uns 5 anos, nunca fiz isso. Mas eu sinto no meu coração em pedir ao pastor Cleito que pegasse alguns potes de sementes. E ao você trazer a oferta, o seu dízimo, a primícia, você vai até esses potes de semente, pegar algumas sementes, e vai sair daqui e vai fazer atos proféticos em alguns lugares estratégicos que Deus vai te dar. Não há nenhum poder nessas sementes, não é uma semente benta, não estou te ensinando nada de misticismo. É um simbolismo, é um ato profético. A Bíblia diz que o profeta pegou o sal e deitou sobre as águas, e as águas se tornaram saudáveis. Ao você trazer uma oferta hoje, ou as primícias ou os dízimos, você vem, pega algumas sementes, 5, 6 sementes, e você vai jogar essas sementes. Talvez você tenha um processo que não saiu até hoje da justiça. Você precisa de vender algo, tem um contrato para ser fechado. Você vai lá, você vai colocar essa semente lá. Talvez você precise da salvação do seu filho que está desviado. Você vai colocar essa semente dentro da fronha do travesseiro dele. Irmãos, eu tenho feito isso. Eu tenho feito esses atos proféticos com sementes. Eu podia dar testemunhos a noite inteira de milagres que têm sido acelerados e o processo adiantado com esses atos proféticos. Com seus olhos fechados, deixa Deus falar ao seu coração a oferta que você vai entregar hoje. Talvez hoje é dia de você pôr sua vida em ordem. Você já ia terminar esse mês sem entregar os dízimos, as primícias. Não faça isso. Seja fiel ao Senhor. Honre o Senhor. Essa oferta, nem deixe passar isso na sua cabeça. Essa oferta não é para mim, essa oferta é da igreja. Separe o melhor que você pode como uma oferta a Deus nessa noite. E se Deus falou ao seu coração, dizime, primicie, oferte. Senhor, receba tudo que os teus filhos vão trazer nesse lugar. Receba a vida dos teus filhos. Receba a vida dos teus filhos. As ofertas, as primícias e os dízimos, como fruto de uma compreensão. O Senhor é o nosso provedor. Ele é aquele que nos provê de tudo. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos estão com os potes aqui, onde vai ser colocadas as ofertas. Eu queria